Olá, está no ar o programa Entrevista Coletiva. E o tema de hoje é um assunto que interessa tanto os homens quanto as mulheres. Nós vamos falar sobre a obesidade. Afinal, quais são os fatores que desencadeiam essa doença? Vamos falar ainda sobre as dietas da moda, a dieta da lua, a dieta do canto. Será que realmente elas são eficazes? E os medicamentos, eles funcionam? Quais são os casos mais indicados para uma cirurgia bariátrica? Tudo isso quem vai responder é a nossa entrevistada Maria Luísa Trabaquim Gimenez, ela que é endocrinologista. Seja bem-vinda. Obrigada. E nós também vamos contar com a presença de um representante masculino, que é o nosso querido amigo jornalista Narbal Guerreiro. Seja bem-vindo, Narbal. Obrigado, Cíntia. Prazer estar ao lado da doutora. Bem, nós vamos começar com uma pesquisa, né? Dados do Ministério da Saúde revelam que Cuiabá é a capital brasileira, é a capital que lidera o ranking nacional de pessoas obesas. São 22,5%. Apesar da gravidade, a pesquisa constatou que pela primeira vez em 8 anos, a obesidade no Brasil parou de crescer, né? De forma geral, os brasileiros estão com os hábitos mais saudáveis. Ainda assim, a metade da população brasileira continua acima do peso. Desse total, 17,5% são obesos. Já a capital com menos índice de obesidade é São Luís do Maranhão, com 13%. A pesquisa mostra ainda que tanto Cuiabá quanto as outras capitais, a incidência é maior nas mulheres. Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa pesquisa, doutora. Cuiabá é considerada a capital mais quente do Brasil, né? Então acredita-se que o consumo de água e de alimentos leves, como frutas, verduras e legumes, seja alto. Mas pela pesquisa não é bem assim. Deveria ser, mas a gente vê que na prática não é mesmo. Até porque, pelo fato daqui ser muito quente, a gente gosta muitas vezes de tomar uma cervejinha. E junto com a cervejinha, o problema não é só a cerveja simplesmente, é os petiscos. Porque ninguém vai querer tomar, mesmo que seja um suco, sozinho. E antes que fosse o suco, porque muitas vezes acaba sendo um refrigerante. E normal, não é refrigerante light ou refrigerante zero. E nunca que sozinho, sempre pede alguma coisa. E essa alguma coisa, esses petiscos, geralmente é fritura, é uma batatinha frita, é um frango a passarinho. E aí essa infinidade de coisas que a gente tem. E quer dizer... Então, como que vai perder peso desse jeito? Comendo... E a gastronomia também, nossa, é muito farta, é muito suculenta. Muito. Né? É carne seca, é costela com mandioca, cozidão cuiabano. A comida cuiabana é muito boa, né? E muito calórica. Muito calórica. E ainda, o fato de ser muito quente também impede um pouco de fazer atividade física, por conta desse calor excessivo. Porque, assim, fazer durante o dia se torna, muitas vezes, até não recomendado pelos médicos, principalmente num clima igual a gente está, né, agora, nessa fase do ano, muito seco, que é até, assim, contraindicado essa atividade ao ar livre, por conta dessa baixa umidade no ar. E aí vai facilitar mais ainda o sedentarismo, contribuindo com o ganho de peso. A senhora acredita que essa pesquisa, 22,5%, condiz com a realidade? Infelizmente, Cíntia, ela subestima. Por quê? Porque essa pesquisa foi feita, foi feita pela Vigitel, é por telefone. Então, liga na casa da pessoa e pergunta qual que é a sua altura, qual que é seu peso. E baseado nisso, que é feito o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, e pelo Índice de Massa Corpórea que se caracteriza a pessoa como sobrepeso e obesa. Agora, eu quero te perguntar, quem que não diminui o peso e não aumenta a altura? Isso é típico, entendeu? A gente percebe muito isso no consultório, porque antes de pesar alguém, eu sempre pergunto, quanto que você pesa mais ou menos? Ah, tanto. Aí a pessoa sobe, essa tua balança não tá legal, essa tua balança tá ruim comigo, tá quebrada. Então, e a mesma coisa da estatura. Qual que é a tua altura? Ah, eu tenho 1,54. Você vai pesar, você vai medir, opa, tá com 1,52. Ah, eu tinha isso, eu diminuí. Então, quer dizer, como todo mundo tem essa tendência, então você imagina, foi feito o cálculo baseado nisso. Então, assim, a gente acredita que, infelizmente, a realidade é outra. Porque deve ser maior. Se a gente fosse fazer mesmo ao vivo, fosse pesar e medir, sem perguntar a altura e o peso, essa porcentagem ia ser maior ainda. Parece que a doença cometida, a obesidade, ela tem acometido mais as mulheres, é o terror para as mulheres. Tem um grupo específico e uma faixa etária também que sofre mais com isso, ou estão mais
vulneráveis ou mais expostas aos problemas da obesidade? Sim, a gente percebe o seguinte, tem a faixa etária, infelizmente a faixa etária das mulheres que estão até mais ativas. Por quê? Porque hoje com essa aumento, a mulher hoje é exigida também no mercado de trabalho, então todas querem trabalhar e tal. Então elas diminuíram o tempo para si. Então, chega em casa também tem que fazer, né? Porque a mulher também tem essa obrigatoriedade. Ela se sente na obrigação, muitas vezes, de ser a esposa, de ser a mãe, de cuidar da sua casa. Então, com isso, diminuiu mais o tempo para ela mesma. E sem contar que com o envelhecimento, a gente vê que o envelhecimento é sempre o mais perigoso para as duas, tanto para homem quanto para mulher. Porque aí começa aquelas doenças próprias do envelhecimento, que diz que é própria da idade, dor aqui, dor acolá, né? Começa as artroses, e tudo isso vai dificultando mais a atividade física. E sem contar que o paladar vai mudando muito. Então, passa-se a querer cozinhar uma coisa que eu gosto mais, porque mudou, porque eu não gosto mais daquilo. E aí a tendência sempre, o que abre mais o apetite? Coisa gostosa que é coisa calórica. Né? Agora, normalmente, doutora, existe também aquele grupo dos privilegiados que comem de tudo. Alguns até procuram ganhar peso. Eu tenho um exemplo aqui no próprio estúdio, nosso amigo Jorge, que está procurando ganhar peso e não consegue. O que acontece, na verdade? Quais são os fatores que implicam em situações como essa? Engordar facilmente e não engordar, dificuldade para ganhar peso. Então, esses são os beneficiados pelo metabolismo, pela genética. Existe isso? Existe. É fato, né? A gente gostaria de estar nesse grupo, a maioria gostaria, daqueles que comem tudo, né, e não engorda. E como a gente sabe também que tem pessoas que comem uma quantidade menor e engorda com facilidade. Então, isso também é fato. Então, assim, a gente escuta muitas pessoas falar, mas eu não como tanto assim. E, às vezes, vem até aquela dúvida, não é possível, mas, realmente, a gente sabe que tem pessoas que o metabolismo é muito lento e, mais que isso, às vezes tem alguma doença, até hormonal, contribuindo por esse aumento de peso. Agora, a genética, ela contribui? Contribui, mas hoje a gente sabe pelos estudos que isso tem a ver até com o peso que a minha mãe ganhou quando estava me esperando na barriga. Então, isso interfere no meu metabolismo para o resto da vida. Então, por isso é uma coisa muito importante para as mães que estão grávidas ou que desejam ter filhos, que elas podem mudar a vida dos filhos dela pelo peso que ela ganha na gestação. Porque hoje a gente sabe que isso interfere no metabolismo para o resto da vida dessa criança. E que se vê muito, né? Irmãos ali, um é magrinho e o outro mais gordinho, né? Exatamente. Falando na gestação, por exemplo, a gente ouve muito as mães falar, agora eu estou grávida, eu preciso comer por 2. É mito? Total mito. Não existe isso. Você tem que comer melhor, né? Você tem que, lógico, por estar com um ser a mais, você tem que tomar cuidado por causa dos micronutrientes, principalmente, das vitaminas, dos minerais, que você vai precisar numa quantidade maior. Agora, os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, não, isso aí não. Isso é suficiente. Uma gravidez normal, você tem que ganhar no máximo 15 quilos se você tiver com peso normal. Agora, se você já está entrando na gravidez um pouquinho acima do peso, não pode engordar nem isso. Tem que engordar no máximo 10, 12 quilos. É difícil? É. Mas eu acho que pelo bebê, e é isso que a gente comentou, sabendo que eu vou mudar a vida dele, vou mudar o metabolismo, né? Quem não queria ser desses, igual você comentou, que come, não engorda. Então, já que eu não posso mais fazer por mim, porque eu já estou adulta, então vamos tentar fazer pelos que vão nascer, né? Que eu puder ajudar. Pode-se considerar que os pais, por exemplo, que são obesos, têm as crianças obesas, eles são culpados, eles devem ser punidos de alguma forma por ter essas crianças obesas que vão adquirir uma série de complicações, doenças, comprometer a saúde, por exemplo? Logicamente, o pai tem que entender que o filho, ele não tem a noção de saúde. Se você pega para um adolescente e fala, você vai ficar gordo, vai dar isso, vai dar aquilo, não tem importância não, eu quero ficar. Porque ele não tem aquela noção naquele momento, depois ele no futuro que vai pagar aquilo. Então, quem tem que decidir por ele são os pais. Então, lógico que os pais têm culpa, no sentido de que como que apareceu a comida em casa? Quem que comprou? Quem que comprou o refrigerante? Quem comprou a bolacha recheada? Porque eu escuto muitas mães dizendo isso, mas não tem jeito, doutora, eles vão lá, eu falo para não comer, eles abrem um armário, mas como que apareceu no armário? Entendeu? Não apareceu do nada, você comprou e trouxe para casa. E mais do que não comprar, é dar o exemplo. Porque é muito fácil falar, não coma. Em casa todo mundo está comendo. Todo mundo come errado, todo mundo come refrigerante. E ele vai olhar, porque assim, sempre o exemplo é o que mais convence, né? Sempre. E, por exemplo, criado com vó, a avó é a mãe com açúcar, né? Então ela quer mimar mais a criança, então tem que tomar muito cuidado, tem que orientar muito essa avó.
e entender o seguinte, porque eles pensam que é sofrimento, ai, coitadinho, né? É tão gostoso. Só que a criança, como ela não conhece, não tem sofrimento. O sofrimento é pra gente que já conhece, que gosta e tem que tirar. Então é isso que tem que pensar. Se nem experimentar, como que você vai sentir falta de um negócio que você não conhece? Então não é sofrimento, vai ser sofrimento depois. Quanto mais utilizar, se ficar obeso, aí ter que tirar, ou mais que isso, né? Ficar doente, ficar diabético. Então eu até comento isso, né? Porque meus pais, como os avós que são, bons avós que são, também, às vezes quer dar para o meu filho, ai, tadinho, eu falo, tadinho vai ser se ele ficar diabético, se ele ficar obeso, se ele ficar hipertenso, aí sim é tadinho. Não agora que ele está cheio de saúde, né? Que está bem, isso não é. Como reeducar? Qual é o papel, no caso, dos pais ou até o adulto que está aí, se encontra nessa faixa, se enquadra, né, como obeso ou com peso, sobrepeso? Como é que ele pode se comportar? Quais são os riscos que implicam a questão daqueles regimes feitos sem acompanhamento, a questão psicológica também de não conseguir êxito nesses regimes? O que a senhora teria a dizer? Então, primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, por que essas dietas da moda não funcionam? Exatamente porque elas restringem demais. E depois, a longo prazo, além de eu não conseguir, porque eu consigo fazer... Quem aguenta viver de sopa, meu Deus do céu? Você vai comer sopa uma semana, duas, depois você não quer mais ver na tua vida, na tua frente. Então, e sem contar que... Porque você pode ver que o paladar do ser humano é seletivo. Às vezes eu tô com fome, mas chegam pra mim e falam assim, ah, quer uma pizza? Não. Mas você não tá com fome? Não, eu não tô com fome de pizza. Eu tô com fome de um bife. Então, o nosso paladar é seletivo. Então, a gente tem que variar. Então, por isso que muitas vezes essas dietas não funcionam, porque elas são limitadas. Tem que comer sempre aquilo lá. Então, na verdade, tem que comer tudo. Ah, então eu não posso comer isso, aquilo? Não. Tem que comer de tudo. Só que o ideal é comer pouco de tudo. Ah, então eu posso também comer um chocolate de vez em quando? Sim, mas é de vez em quando. Então, quanto mais variado, quanto mais colorido o prato, mais saudável, melhor. E o principal é que eu vou conseguir manter. Porque se eu manter sempre uma coisa igual, eu vou enjoar. Então, daqui a pouco eu não dou conta mais de fazer. Aí eu perco tudo aquilo que eu ganhei, todo aquele benefício, todo aquele peso, porque daí é quando eu volto com tudo e volto a engordar. E é isso que a gente tem que entender, que não é dieta, porque dieta... Parece que assim, eu estou fazendo uma dieta por 15 dias, por um mês, até alcançar minha meta, depois eu paro. Não é dieta, é hábitos. Então, eu vou mudar meu hábito. Para quando? Para sempre. Então, eu escuto muito isso. Ah, doutora, então nós vamos fazer isso um mês, aí eu vou perder, eu vou parar. Eu falo, não. Então, até quando que eu vou fazer? Para sempre. Então, por isso, faça o que você consiga manter. Então, adianta eu fazer um negócio que eu não vou conseguir manter para sempre? Não vai adiantar. Então, o que você vai conseguir manter para sempre? É esse tipo de dieta? Então, vamos lá, vamos focar nisso. Chegando ao extremo, não temos condição de reeducar, tem aquela compulsividade, a pessoa está com sobrepeso, está obesa, aquela obesidade mórbida que muita gente conhece, né? Muita gente conhece dentro de casa, inclusive, né? Qual é a indicação real? Em que ponto é indicada a questão da cirurgia bariátrica, a redução do estômago? Então, tem casos Isso realmente... resolve, na verdade? Claro. Tem casos que é indicado, que tem que fazer, entendeu? Claro que a gente está tendo também uma banalização muito grande de cirurgia. Então, tem pessoas até engordando para chegar naquele peso, para poder entrar nessa indicação que você falou. Então, quem está com obesidade mórbida é uma indicação, certo? Porque a obesidade mórbida é vista quando o índice de massa corpórea está acima de 40. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil, com uma obesidade nesse montante, conseguir, somente com uma atividade física e com uma dieta, chegar ao peso normal. Então, aí seria indicado sim. Ou aqueles pacientes que estão com esse índice de massa corpórea de 35 para cima, ou seja, não chegou no 40, só que tem algumas comorbidades, que a gente descreve como é diabético grave, está hipertenso, está com muitos problemas, está com apneia de sono, então está com outros cofatores, outros problemas de saúde comprometendo. Então, e a gente tem uma pressa em resolver. Entendeu? Então, ou resolve, ou perde esse peso rápido, eu não tenho, assim, muito tempo, porque a saúde está comprometida. Nesses casos, é indicado, sim, a cirurgia bariátrica. E funciona? Funciona. Quando bem indicada, é fantástico. É um tratamento eficaz, sim, só que, lógico, tem que olhar a indicação, tem que olhar a parte psicológica, que é muito importante, entendeu? É muito importante olhar, porque hoje a gente tem visto, os estudos mostram isso, como se tem aumentado o índice de até mesmo suicídio, depressão em pacientes pós-cirurgia bariátrica.
Então, hoje a gente tem um cuidado muito grande, tem que passar com o psiquiatra, com o psicólogo. E se não tiver um aval, ver que não está bem, assim, postergar. Não digo que está contraindicado total. Dependendo do problema, a gente fala, olha, no momento você não está preparado. Porque mesmo quem vai fazer a cirurgia bariátrica tem que entender, porque as pessoas pensam, eu vou fazer a cirurgia bariátrica, então eu não vou precisar fazer dieta, eu vou comer o que eu quiser para sempre. Se engana, não vai poder. Você, mais que ninguém, vai ter que fazer uma dieta super regrada. Até porque você não vai conseguir comer muito, então você vai ter que comer bem. Porque senão começa a ficar desnutrido, começa a ter moleza, desmaiar, começa a ter outros problemas, troca uns por outros. Então vai ter que comer direito sim. Então por isso a importância de ter um acompanhamento multidisciplinar. Tem que ir na nutricionista, tem que ir no psicólogo, tem que fazer muitas vezes terapia, porque a gente fala que a obesidade é aqui também, né? É na cabeça. Às vezes eu não tô com fome e tô comendo, é a gula. No próximo bloco a gente fala mais sobre essa cirurgia bariátrica. Vamos voltar um pouquinho à questão das dietas. Essa dieta do CAN, que é a dieta da moda do momento, ela é benéfica? Ela contribui realmente com a perda grande de peso? Então, essa dieta, ela é o quê? Ela é sem carboidrato, certo? Então a gente retira o carboidrato, é isento totalmente de carboidrato. Na verdade, a gente sabe que o carboidrato, ele é a maior fonte de energia do corpo. Certo? A gente tem que lembrar que o carboidrato não é só o doce. O carboidrato é o arroz, que é os carboidratos complexos. É o arroz, é a farinha, é o pão, né, o bolo. Então, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado. Perde peso? Perde, porque ele é a maior fonte energética. Então, não tem como não perder. É rápida. E rápido. Só que assim, primeiro que você não vai conseguir ficar o resto da vida sem o carboidrato. E aquilo que a gente comentou. Como que eu vou fazer uma dieta que eu não consigo manter? Tudo bem que às vezes a pessoa fala assim, não, é só para me dar um ânimo, porque daí eu perco e aí eu mantenho comendo depois, voltando com o carboidrato. Só que tem que tomar muito cuidado, que tem pessoas que é totalmente contraindicado fazer esse tipo de dieta. Então, por quê? Porque acaba tendo muitos efeitos colaterais. Então, não é todo mundo que é indicado fazer. Tem pessoas que falam que fica assim extremamente agitado, que fica assim irritado, deprimido pela falta de carboidrato, porque o carboidrato é a maior fonte para o sistema nervoso central de nutrientes. Então, até uma pessoa que usa muita cabeça, que pensa muito, vai fazer uma diferença. Vai ficar lentificado, vai esquecer das coisas. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Agora, se você está de férias, bom, mas de férias fazer dieta, né? É uma complicada, sacanagem. né? Mas enfim, você está de férias, você está tranquilo, você não tem que pensar muita coisa, você não tem muita obrigação, falar, eu vou tentar fazer, é uma coisa. Agora, no dia a dia da gente, é complicado, porque faz uma certa diferença essa falta total do carboidrato. Ok, agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar mais sobre a cirurgia bariátrica e principalmente se é mito ou é verdade que após essa cirurgia o paciente adquire outras compulsões, como por exemplo comer doce, drogas e até se tornar um ninfomaníaco. É daqui a pouquinho.